prosperidade do planeta Terra, quando vamos a estudar quais são os ensinamentos que foram dados para que as pessoas se tornassem mais prósperas, uma das coisas que se fala é que cada um colhe aquilo que semeia. Ou seja, tudo o que somos é resultado daquilo que pensamos. Pensar, mente. E isto implica que estudássemos a lei da atração, ou seja, tudo aquilo que eu penso é aquilo que eu atraio, a lei da gravitação universal, e imensos filósofos e pensadores nos ensinaram isto, como por exemplo James Allen em 1903, que ele diz que quando eu penso, eu estou a criar um fruto. Portanto, os bons pensamentos produzem bons frutos. Depois o Wallace Wattles, que é um dos livros que eu gostei mais de ler em termos da estrutura da prosperidade, em 1910, porque ele diz que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós levamos a este campo, nós podemos co-criar e materializar. A partir das visualizações, escreveu o livro de A Ciência de Ficar Rico, que eu aconselho a que leiam. Depois, por exemplo, um que se chama Charles Francis, que escreveu em 1916 o livro do Sistema da Chave Mestra, em que ele dizia que devemos descobrir a chave da sabedoria que está entre nós e que com isto nós conseguimos então também co-criar. A Lei do Triunfo, por exemplo, do Napoleon Hill, ou O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, Como Atrair Dinheiro, de Joseph Murphy. Então, todos estes livros são livros que nos fazem pensar, visualizar aquilo que nós queremos e, a partir daí, conseguimos levar isto ao campo unificado e há então, quando conseguimos estar alinhados, há então a materialização destes desejos. A partir de Louise Hay, ela começa a entrar já um bocadinho no coração e diz que nós podemos curar a nossa vida, por exemplo, curar a nossa saúde física, emocional e mental. Aconselho-vos a ler a Louise Hay, os livros dela são fantásticos e foram uns dos livros que mudaram a minha forma de ver a vida. Até a Candace Pert. A Candace Pert, em 1973, descobre os receptores opioides e, portanto, ela lança um novo campo de investigação que é a neurofarmacologia molecular. A partir daqui, o que é que ela descreve e começam a existir investigações nesta área. Portanto, no livro dela que se chama Molecules of Emotion, ela diz que quando nós temos um pensamento, o nosso cérebro liberta umas determinadas bolinhas e estas bolinhas chamam-se neuropeptídeos. E estes neuropeptídeos, portanto, estas bolinhas vão se ligar a umas caixinhas, que são os receptores celulares. Estes receptores nós temos em todo o nosso corpo. E quando isto acontece, vai ativar estas caixinhas e vai-se produzir um determinado efeito. Aqui começa o início do que chamamos a rede psicossomática. O que é esta rede psicossomática? O que é a psicossomática? É que existe uma rede de comunicação entre as células que é coordenada por estas moléculas e, portanto, estas moléculas, a quais ela chamou moléculas da emoção, podem ser considerados os elos bioquímicos entre a consciência, a mente e o corpo. E tudo aquilo que eu sinto. Portanto, e estas bolinhas, a que se chama neurotransmissores, estas bolinhas são as substâncias que são responsáveis pelas trocas de informação do sistema nervoso central, fazem a comunicação entre os neurónios e que se modificam consoante aquilo que nós sentimos, consoante aquilo que nós pensamos. Porque quando eu penso, eu vou criar uma conexão entre os meus neurónios, uma estrada. Estou a criar uma estrada. E como qualquer estrada, quando se lembrarem de andar pelo campo, quando estão em cima de erva, quando criam um caminho, se é a primeira vez que passam por um caminho de erva, se passa uma pessoa, vai estar um caminho um bocadinho mal feito ou pouco definido. Mas se muitos passamos por aquele caminho, vai haver um caminho vai se tornar um caminho mais forte.
E, portanto, com o nosso pensamento e com isto que chamamos estas autoestradas neuronais, é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho o mesmo pensamento, muitas vezes a conexão que está associada a este pensamento ou o tipo de pensamentos vai se fortalecendo, cria-se uma rede neuronal. Esta rede neuronal está ligada a um comportamento que está, por sua vez, ligado a um pensamento e que vai fazer disparar um estado hormonal. Bom, claro, quando nós não temos este pensamento, eu não vou criar esta rede neuronal e, portanto, se existe esta conexão neuronal, vai-se definhar por falta de uso. Já dizia o meu professor de anatomia que a função faz o órgão e por isso é que nós temos que usar os órgãos todos do nosso corpinho. Bom, hoje ainda não tinha dito nenhuma piada sexual, portanto demorei 29 minutos. Então toda esta energia que se cria vai provocar uma série de mensagens vibratórias que percorre todo o nosso corpo e que cria coerência. Claro, aqui falta, que é o que faltou a estes pensadores, é a entrada no coração, porque aqui era só falar em termos de pensamento. Então a lógica é essa: eu tenho um pensamento negativo, eu vou-me sentir triste, vou-me sentir deprimido. Se eu tenho um pensamento positivo de prosperidade, eu sinto-me alegre, feliz, calmo, entusiasmado. E portanto é como que a forma como eu olho para as coisas e vai fazer com que exista uma diferença entre uma pessoa que olha para as coisas de uma forma positiva e uma pessoa que olha para as coisas de uma forma negativa. Estou perfeitamente convicta que não existe falta de oportunidades para nós estarmos na vida da forma como queremos e como amamos e como nos sentimos bem. Existe é falta de decisão e falta de motivação para que isso aconteça. Portanto, quando o nosso comportamento coincide com as nossas intenções, quando as nossas ações estão de acordo com os nossos pensamentos, portanto, quando a nossa mente e o nosso corpo, o nosso coração atuam juntos, quando as nossas palavras são coerentes com as nossas ações, temos um poder enorme e que o devemos utilizar para que estejamos alinhados com uma coisa que se possa chamar de frequência universal. Então, aí, nesse preciso momento, vai-nos acontecer aquilo que seja o melhor para nós. Bom, mas estou a falar muito de energia, estou a falar de campos de energia. Então, o que é a energia? Nikola Tesla disse que se pretendemos compreender o universo, devemos sempre pensar em termos de energia, de frequência e vibração. Tudo tem uma frequência e tudo vibra. Por exemplo, o cérebro tem uma frequência entre 72 a 90 MHz. Por exemplo, o nosso corpo, de uma forma global, tem uma frequência entre 60 a 68 MHz. O vírus da gripe tem uma frequência de 57 MHz. Uma estrutura neoplásica, um tumor, tem uma frequência de 42 MHz. A morte começa quando nós entramos numa frequência de 52 MHz. Muito interessante depois, por exemplo, vermos que até a comida tem uma determinada frequência. Então, quando eu como, por exemplo, produtos frescos da terra, eu estou a consumir produtos que têm uma frequência vibracional de 15 MHz. Mas se eu compro comida processada, comida embalada, ou seja, comida que já vem minimamente feita e só me resulta aquecer ou juntar algum ingrediente, esta comida tem uma frequência de 0 MHz. Então isto é muito importante porque também sabemos que existe umas determinadas radiações, que essas radiações também têm uma frequência, o nosso corpo tem uma frequência e as nossas emoções também têm uma frequência. Então, por exemplo, quando eu tenho vergonha, quando eu tenho culpa, quando eu tenho apatia, quando eu tenho ressentimento, quando eu tenho medo, eu estou entre os 20 e os 100 MHz e aqui eu estou em estado alfa.
Não é um estado alfa, como nós chamamos de estado alfa em termos cerebrais, podemos chamar, aqui dividimos entre o estado ômega, que é o da consciência superior, e o estado de sofrimento alfa, que é o da baixa vibração, baixa frequência e baixa energia. Então, acima do medo, que está nos 100 MHz, eu vou ter depois então a aceitação, o amor, o encantamento, a paz, portanto entre 300 e 400, 500, 600 MHz, até que supostamente podemos conseguir atingir o estado que chamamos de iluminação, que é um estado de mais elevada energia, de consciência última, de o que os orientais chamam o Tao, em que podemos atingir frequências de 700 a 1000 MHz. Quando nós conseguimos entrar em coerência, entrar ao espaço do coração e alinhar o nosso cérebro com o nosso coração, nós vamos conseguir atingir este estado de enlightenment, portanto, de iluminação mais suprema, mais superior.